Olá, muito boa noite. Está no ar a partir de agora mais uma edição do programa Bom Dia Entrevista. No Bom Dia Entrevista, agora retornando devido à questão da pandemia do coronavírus, os nossos entrevistados estão conversando conosco de forma online. E os principais assuntos tratados nesses programas é principalmente o combate ao coronavírus. No programa de hoje, eu converso com a médica otorrinolaringologista, a doutora Luíse Pessim, que está conosco. Doutora, muito obrigado pela sua atenção. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Leandro. Boa noite, equipe da TV Bom Dia. Um prazer estar conversando com você. Doutora, eu queria já começar conversando com a senhora referente aí a essa questão da pandemia do coronavírus e a provocação do isolamento social, né? Quais são as dificuldades principais que as pessoas podem enfrentar neste período? Então, Leandro, a gente sabe que o isolamento social ele é um desafio para todos nós, né? Nós não estamos acostumados a deixar de nos encontrar e mudar toda a dinâmica da nossa vida, eventualmente de trabalho, dinâmica social, de conviver com as pessoas, de fazer os nossos afazeres. Eu considero o isolamento nesse momento uma questão de consciência, né? A gente tem que seguir as orientações que nos são passadas, a gente sabe que está tendo um movimento que talvez mude a forma de fazer esse isolamento, mas em primeiro lugar é uma questão de consciência. E do que se trata isso? Das pessoas que estão mais expostas e que têm mais risco, eu falo dos idosos e das pessoas com doenças crônicas, priorizarem e se manterem em casa. Quem puder, claro que o melhor é ficar em casa, que a gente sabe, dentro da nossa casa a gente tem controle melhor da higiene, a gente sabe quem está entrando, quem está saindo, e realmente a gente tem que evitar conviver principalmente com essas pessoas, deixar que elas convivam nos seus núcleos, para a proteção delas, né? E quem por precisar sair de casa, aí sim vai tomar todas as medidas necessárias, conforme as orientações que a gente vai recebendo, e são muito dinâmicas e vão mudando. Mas, principalmente, a gente tem que focar em quem tem a saúde mais frágil e poderá ter problemas mais agravados, mais graves, caso pegue o coronavírus. Então, essas pessoas têm que realmente se manter isoladas e com os maiores cuidados possíveis. Muito bem, exatamente. A senhora falava dessa questão de manter os cuidados, né? Quais cuidados? A gente sabe que o Ministério da Saúde vem falando muito nesses cuidados, mas quais cuidados a senhora acredita sejam fundamentais para que as pessoas agora, até mesmo nesse retorno, que a gente percebe um retorno, principalmente aqui em Erechim agora, depois desse isolamento praticamente total da população, a população começa a retornar. Quais cuidados as pessoas precisam manter aí neste momento? Exato, então os cuidados a gente já falou bastante, foi bem frisado isso, mas não custa reforçar. O principal que a gente sabe nesse momento é a higiene das mãos, né, e as pessoas estão procurando muito álcool gel, estão com dificuldade de encontrar, então vale lembrar que água e sabão é ainda a nossa maior arma, é o mais eficaz, até mesmo para limpeza de produtos que vêm do supermercado, da bolsa que circulou pela rua, eventualmente. Não precisa a gente estar usando álcool para tudo, né? O álcool é uma alternativa para a gente quando está na rua, quando precisa limpar a mão e não tem acesso à água e sabão. Então lembrar que a água e sabão, isso é suficiente, é uma medida bem legal. Outras coisas que as pessoas têm feito é cuidar com a roupa que veio da rua, eventualmente circulou num local público porque não teve como não ir ao banco ou alguns locais que a gente deve evitar nesse momento, né? E ter menos idas ao supermercado, se possível, concentrar as tarefas que precise fazer para não ter que ficar se expondo e eventualmente expondo as outras pessoas, né? Mas esses são os cuidados principais, e alguns cuidados básicos, até de tirar o calçado antes de entrar em casa, ou colocar uns paninhos com água sanitária, pano úmido, para que a gente consiga entrar em casa barrando um pouquinho as coisas que a gente traz da rua, são os cuidados principais. Muito bem. Doutora, eu queria que a senhora falasse agora sobre a questão do uso de máscaras e luvas, né? Nós temos visto aí, principalmente depois de uma orientação do Ministério da Saúde, as pessoas estão começando a utilizar as máscaras, né? É realmente necessário que todos que puderem utilizem máscaras e luvas nesse momento? Ótima pergunta, uma questão muito pertinente nesse momento. Então, começando pelas luvas. A luva, ela não é necessária e nem é recomendada. Por quê? Porque a luva, para a população em geral, ela dá uma falsa ideia de proteção. Se no momento que a gente coloca a luva, não nós profissionais de saúde que estamos acostumados a usar, mas
na rua, no supermercado, ela nos dá a ideia de que a gente está protegido de tudo. Então, aquele cuidado que a gente está atento nos locais públicos, a gente acaba se distraindo, e daqui a pouco colocou a luva, passou a mão no rosto, pegou no cabelo do filho, de quem está junto, né? Acaba colocando mais a mão no bolso, dentro da bolsa com a luva, como se estivesse protegido. Na verdade, a luva está carregando tudo que teve contato pela rua. Então, a luva, definitivamente, nesse momento, ela não é aconselhável, né? As máscaras é um pouquinho diferente. Então, desde o início da pandemia, o que se falou foi: vamos preservar o uso das máscaras e deixar para os profissionais de saúde, quem está nas linhas de frente, na segurança, supermercado, farmácia, né? E essa recomendação realmente segue. Não é para o pessoal sair realmente estocando máscara. Mas, na semana passada, nós já tivemos algumas mudanças, algumas orientações respaldadas por várias sociedades brasileiras de diversas especialidades médicas, de rinologia, de pneumologia, também o Ministério da Saúde, sobre o uso de máscaras pela população em geral. Então, do que está se falando agora? E eu realmente concordo e acho que é uma boa medida para a gente iniciar. Para todos que têm que sair de casa, a máscara é aconselhável. Por quê? Porque ela acaba sendo uma barreira mecânica. Então, ela não é um filtro que vai filtrar toda a partícula viral, mas ela é uma barreira mecânica. Então, quem está usando se protege de receber gotículas, eventualmente, e também protege os outros e os produtos, enfim, os locais que ela toca, de estar falando e alguma gotícula de saliva respingar, ou às vezes tosse e não consegue fazer aquela etiqueta respiratória, que é tossir, espirrar, porque vem muito rápido. A gente deveria tossir e respirar sempre usando o cotovelo, né? Então, aquilo vai ficar dentro da máscara, né? Então, é uma medida muito efetiva, muito eficaz, tem se mostrado realmente, quando usada de forma geral pela população que está saindo de casa, que tem que sair de casa, principalmente nessa retomada que tu está comentando agora, ela tem sido em vários locais muito, muito produtiva e muito protetora. No Japão, Hong Kong, a gente tem vários exemplos de que a população, claro, cada país é um país, mas de que a população está na rua, quem precisa está circulando, eventualmente em transporte público, quando vai ao supermercado, está usando as máscaras e isso está bem legal, está funcionando bem. Então eu defendo essa ideia e das máscaras caseiras, né, que são simples de fazer. O pessoal tem orientado a usar tecido de algodão, fazer 2 camadas do tecido e prender os elásticos nos bordos, né. E esse tipo de máscara, ela tem funcionado bem como essa barreira mecânica que eu expliquei. E uma coisa que eu acho legal destacar é a forma de usar e a forma de tirar, porque isso também pode ser um ponto de contaminação, né? Então eu tô com a minha máscara aqui, que a minha máscara é cirúrgica, mas pode ser perfeitamente nesse modelo feita de tecido, em 2 camadas. Então quando a gente colocar a máscara, ela tá limpinha, então não tem problema em tocar com a mão limpa em toda ela. Mas quando a gente for recobrir o rosto, vai engatar, e é muito importante que cubra o nariz. Eu vi algumas pessoas no supermercado, nesses dias, com a máscara abaixo do nariz. E aí, a função dela está parcialmente comprometida. Então, a máscara tem que ficar aqui, e no momento que posicionou ela no rosto, ela fica assim. A gente sai para a rua, faz o que tem que fazer e tem que observar para não colocar a mão na parte externa da máscara. Porque essa porção, ela está barrando tudo que vem da rua. Então, essa porção é considerada suja, contaminada. Então, depois que foi ao supermercado, fez o que tinha que fazer, vai tirar pelo elástico e então descartar a máscara, ou, se for de tecido, imediatamente já colocar ela para limpar. Lembrando que a máscara é de uso individual, né? Cada um tem que ter a sua na sua casa, e acho que é uma medida bem simples e que vai ajudar bastante na nossa proteção contra a disseminação do vírus. Muito bem. Doutora, referente a questões, por exemplo, agora, com a divulgação gigantesca dessa questão do coronavírus, as pessoas têm alguns sintomas de gripe, por exemplo, elas já ficam extremamente apavoradas, né? É preciso que as pessoas consigam diferenciar bastante essa questão de quando eu devo procurar um serviço de saúde, né? Como é que as pessoas sabem aí exatamente quando elas devem procurar um serviço de saúde para saber se estão ou não com coronavírus, por exemplo? Ótimo, ótima pergunta. Então a gente sabe que o clima está esfriando e os sintomas respiratórios vão vir como todo ano eles vêm, né? É muito comum a gente apresentar um resfriado, um pouquinho de coriza, eventualmente um pouquinho de dor de garganta, até febre, as crianças, os adultos, todo mundo. Então esse ano não vai ser diferente. As doenças respiratórias normais, elas vão estar aí como estiveram nos outros anos.
Tomara que de forma um pouquinho mais leve, já que nós estamos mais atentos às medidas de higiene, né? Mas elas vão acabar surgindo. Então, a nossa orientação geral é, todo mundo conhece bem os sintomas do coronavírus, principalmente a tosse, tosse seca e febre alta. Quem apresentar esses sintomas tem que evitar de ir aos consultórios e mesmo evitar de procurar a emergência. Quando que são casos de procurar a emergência? No momento que a pessoa tem doenças crônicas, ou é um idoso, porque são população de risco, ou também quando tiver já com sintomas de alarme, que é falta de ar, muito cansaço, com uma indisposição muito grande. Então, uma pessoa que está no primeiro dia um pouquinho resfriada, com um pouquinho de dor de garganta, a gente orienta que ligue aos consultórios, eventualmente use a telemedicina, que a gente está podendo, nesse momento, está autorizado a conversar por telefone, a orientar e definir o risco dessa pessoa. Se apresentar algum sinal de risco, sem dúvida nenhuma essa pessoa tem que ir até a UPA ou tem que ir até o pronto-socorro para ser avaliada, com certeza, presencialmente. Mas nos sinais mais iniciais, a orientação é: ligue, entre em contato com a Secretaria de Saúde ou eventualmente com algum consultório médico para conversar por telefone, e se forem sintomas leves, observando em casa, fazendo repouso, né, isolamento, para que não, se forem sintomas virais, para que não se dissemine isso, né, e ficar atento aos sintomas. A grande maioria das infecções virais, isso nem falando do coronavírus, elas são passageiras e são leves, né, mesmo o coronavírus fora do grupo de risco são infecções leves e que vão passar. Mas a nossa preocupação nesse momento é não deixar evoluir os casos graves, principalmente nos grupos de risco, e também não disseminar, não trocar os vírus, para a gente não ter essa contaminação geral da população que poderá sobrecarregar nosso serviço de saúde. Doutora, a senhora falou muito bem agora com essa questão da chegada do inverno, o aumento do número das doenças, e o Ministério da Saúde, para prevenir a situação, adiantou aí o momento de vacinação, principalmente daquelas pessoas que são consideradas do grupo de risco, ou seja, que tem mais de 60 anos, em alguns casos tem doenças, mas existe muita divulgação da fake news, principalmente através dos aplicativos de Facebook, WhatsApp, falando que a vacina provoca efeitos colaterais, que seria até mesmo alguma coisa provocada pelo governo para eliminar parte da população idosa. Existe barbáries que se falam nas redes sociais. Eu queria que, na sua opinião, que a senhora falasse qual é a importância das pessoas fazerem a vacinação neste momento. Perfeito. Então, como tu falaste muito bem, a campanha foi adiantada nesse ano, e nesse primeiro momento, o primeiro grupo liberado foram os profissionais da saúde, para que não adoeçam, né, e os idosos acima de 60 anos. E, exatamente, a nossa orientação é que a população se vacine. A gente sabe que existem teorias e, na verdade, nós temos que focar no grande benefício da vacina. Qual é o benefício da vacina? Ela é contra o vírus influenza. O vírus influenza é o vírus da gripe, né? E que vai prevenir as formas graves da gripe. Ela não vai prevenir todos os resfriados, todas as infecções virais, né? E também, infelizmente, não vai prevenir a infecção pelo coronavírus, mas vai prevenir contra a influenza, que é um vírus também perigoso, que quando acomete pessoas com outras doenças pulmonares ou doenças crônicas ou idosos, também pode causar pneumonia grave e todas as complicações que a gente vê muitas vezes no coronavírus também, né? Então a nossa indicação é para a população que se vacine, que fique atenta às chamadas dos grupos. A procura tem sido bem grande, isso é bom, né? Claro que a gente quer evitar as aglomerações, mas a gente quer que a população se vacine. E principalmente por quê? Porque a gente, sabendo que as pessoas estão protegidas do H1N1, da influenza, é uma doença a menos para a gente descartar. Então, eventualmente, se alguém apresentar sintomas e foi vacinado para gripe, a gente sabe que este problema não é. Então, é um problema a menos para ter, né? A gente pode focar mais em um diagnóstico mais preciso, eliminar essa possibilidade de diagnóstico e também eliminar esse risco, porque isso não é tão divulgado quanto está sendo agora o coronavírus. Mas a verdade é que todo ano nós temos muitos casos de gripe por influenza, de pneumonia por influenza, internações com intubação, ventilação mecânica. E nesse ano, especialmente, nós temos esse novo vilão, que é o coronavírus. Então, nós não queremos sobrecarregar ainda mais o nosso sistema de saúde. Se nós pudermos prevenir e evitar as infecções por influenza, isso já vai estar ajudando muito para o caso da gente ter realmente um aumento de casos de coronavírus precisando de internação.
Muito bem, doutor, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade aí, da senhora ter conversado conosco e também saber se existe algum formato que as pessoas possam entrar em contato com a senhora para tirar ainda dúvidas deste assunto. Perfeito, Leandro. Eu que agradeço a oportunidade de conversar. A gente sabe que é um tema pertinente e eu fico totalmente à disposição. Se precisar esclarecimento de dúvidas, nós temos alguns contatos, temos o contato telefônico do consultório, tem o WhatsApp do consultório que o pessoal tem usado bastante para falar com a gente, e tem a plataforma no Facebook, doutora Luíse Pezin, otorrino, e Luíse Pezin Otorrino também no Instagram. Lá a gente é um veículo que eu consigo fazer alguns informativos, colocar algumas novidades que vão saindo, a gente tenta acompanhar o ritmo grande de notícias que tem saído. E também fico à disposição para tirar dúvidas das pessoas que possam surgir. São canais modernos e que felizmente a gente está podendo usar mais agora nesse momento em que a recomendação é evitar tanto o contato físico. Tá certo, doutora. Muito obrigado mais uma vez pela sua fala aqui. O programa de hoje está ficando por aqui também. Você pode rever essas e outras entrevistas no site www.tvbomdia.com. Um grande abraço para você e até o nosso próximo programa.